As nossas 40 horas. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Diz para o teu irmão: você está disposto a ouvir essa palavra? A ser edificado? Então receba. Uma palavra que eu particularmente fui muito edificado. Estou sendo ainda. Tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos. Nesses primeiros domingos do ano, nós temos falado bastante a respeito de motivação, de fé. E hoje eu quero levar você a um outro nível. 2 Timóteo, segunda epístola também, tá? Quem tiver a sua Bíblia, se coloque sobre os pés. Quem não tiver, se coloque sobre os pés também e acompanhe no PowerPoint. Ou pega uma carona aí no irmão. Está escrito assim, irmãos: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Repetindo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou. Feche teus olhos. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra que já tem sido ministrado no meu coração. E agora, Senhor, será ministrado para o teu povo nesta manhã. Que o Senhor agora possa, querido Deus, trazer uma revelação a cada coração. Que a cada vida nessa manhã seja edificado com essa palavra, trazendo crescimento espiritual para cada um. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Cumprimento teu irmão, diga para ele uma boa palavra. Tome os assentos. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com o tema: os níveis de intimidade. Repita comigo: os níveis de intimidade. Irmãos, as pessoas vivem hoje um cristianismo baseado na busca da satisfação do seu eu. Algumas pessoas questionam muito, mas eu gostaria que nessa manhã, depois dessa palavra, você pudesse avaliar o nível de intimidade que você caminha com Deus. O nível de intimidade que você tem com Deus. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem: eu tenho uma intimidade com Deus. É que você não sabe a intimidade que eu tenho com Deus. E eu quero realmente que você avalie isso, porque essa intimidade, este nível realmente de intimidade que você tem com o Senhor, ele mostra, ele determina a sua aproximação com Deus, determina o seu nível de intimidade. Então, irmãos, uma coisa é certa: Deus tem chamado um povo não para viver aquilo que nós queremos. Algumas pessoas dizem: ah, pastor, mas eu quero viver a minha vida, eu não quero comprometimento, eu acho que isso é muito custoso, eu acho que isso cobra demais, eu acho que isso é muito sufocante, eu acho que é muita cobrança, eu acho. Mas, irmão, Paulo escreve a Timóteo algo bem diferente. Se nós temos entendimento que fomos um soldado alistado pelo Senhor, ele está dizendo: se você sabe, e se você é um soldado alistado pelo Senhor, então não se envolva, diz ele, em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou, aquele que te alistou, aquele que te separou. Então, nós ouvimos algumas pessoas trazerem inúmeras perguntas, e inúmeras questões, e inúmeras desculpas.
Mas quem conhece o Senhor, quem tem uma intimidade com Deus, sabe que desculpa nenhuma vai realmente fazer com que ele entenda esse posicionamento que talvez você esteja vivendo. É muito importante. Eu estava assistindo um filme essa semana e me chamou muita atenção do posicionamento de um soldado. Aonde aquele soldado chegou, por quê? Porque ele realmente tinha tomado uma postura para defender a sua pátria. E ali, ele passou por cima de tantas dificuldades, de tantos obstáculos. Por quê? Porque ele assumiu aquele posicionamento. A nossa intimidade está relacionada com o nível de comprometimento que nós temos com Deus. Por isso, querido, Deus tem chamado um povo para satisfazer a Ele. Então, antes de tudo, eu tenho que me comprometer com Deus. Eu não estou aqui para satisfazer o pastor José Carlos, eu não estou aqui para satisfazer essa visão que a igreja tem de caminhar em célula. Não, isso aqui é simplesmente um trabalho, porque se eu não servir aqui, eu vou servir em outro batalhão, sim ou não? Pelo menos mais de 16 anos da minha vida, eu continuo o mesmo soldado, eu era alistado, o Senhor sabe disso, mas eu não servia no contexto de igreja que eu estou hoje, era diferente. A igreja que eu servia, eu pregava e viajava muito. Então, às vezes eu tinha que pregar 7 vezes na semana. Às vezes no final de semana eu pregava na sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, depois eu vinha para casa. Quantas vezes eu tinha que guardar já aquela fruta chamada romã, para quando chegar em casa fazer um gargarejo, porque a garganta não aguentava. E alguns diziam assim: Zé Carlos, você não aguenta. Mas eu fui alistado para esse negócio. Quantas cruzadas, quantas vezes tive que ministrar em presídios, sabe, cadeias. Cheguei a passar uma tarde inteira numa cadeia, num presídio, porque o culto se estendeu um pouquinho, e aí tinha um horário para nós sairmos. Se nós não sairmos até, se eu não me engano, até a hora do almoço, de servir o almoço naquele presídio, só podia sair depois que acabasse o horário do almoço. E naquele dia, o nosso culto estava muito gostoso. Pergunta para mim, onde estava sendo o culto, pastor? Debaixo de um pé de árvore a 40 graus, sabe, de temperatura, porque era, lá em Mato Grosso, 40 graus é na sombra, é do jeito que nós estamos aqui. E nós fazíamos os cultos no refeitório. Só que houve lá uma rebelião, e tinha aqueles também que gostavam de zoar, e foram lá e fizeram uma gambiarra lá. Na hora que nós ligamos a nossa caixinha que nós fazíamos no nosso culto, queimou caixa, queimou tudo. E aí o pessoal, a diretoria lá do presídio proibiu nós fazermos lá o culto, e nós fomos para debaixo de um pé de árvore. Era um pé de árvore enorme, nunca me esqueço, fazia uma sombra enorme, e ali aquele grupo de 80 homens, mais ou menos, estavam debaixo. Alguns não conseguiam pegar a sombra, mas ficaram ali, suando, irmão, sabe, o suor escorria, e a gente ali falando do amor de Deus. Você fala: mas pastor, o senhor fez tudo isso? Porque hoje você me vê aqui e pensa que eu, sabe, não, irmão, eu fui alistado para esse negócio, fui alistado. Quantas vezes eu tive que evangelizar, nós íamos para o monte, orava, e depois saía para evangelizar, porque à tarde nós tínhamos uma cruzada. Não me esqueço, primeira vez que eu fui evangelizar foi ali na cidade de Diadema, e nós saímos lá do sítio da igreja, oramos a noite inteira, saímos 4 horas da manhã, quando era 6h30, mais ou menos 7 horas da manhã, nós já estávamos na cidade de Diadema. Nos reunimos ali no ginásio de esporte, e depois a perua saiu distribuindo os grupos para evangelizar nas favelas, e eu fui ali para uma favela de Diadema, e eu nunca me esqueço, irmão, do grande milagre que uma pessoa recebeu, pelo motivo, eu não sabia evangelizar, e eu disse para o irmãozinho, eu era novo na igreja, eu disse: irmão, como é que se evangeliza? Ele disse: pega esse monte de folheto,
Agora você vai bater de porta em porta. E você vai fazer o convite para as pessoas para essa tarde. Vai dizer que aqui no Polo Esportivo de Diadema vai ter um grande evento, onde Deus vai estar manifestando um grande poder. E eu saí meio acanhado, bati na primeira porta meio acanhado, na segunda meio acanhado, na terceira eu levei uma portada na cara. O rapaz estava numa rede, na hora que eu falei, bom dia, eu sou da igreja, ele pá, com a porta na minha cara. Aí eu olhei, e eu falei, eu vou, continuo. Eu lembrei, eu fui alistado para esse negócio. E graças a Deus, irmãos. Então, as pessoas às vezes questionam muito. Dizem que às vezes a igreja é pesada, a igreja cobra isso, a igreja... Mas não adianta, aquele que tem o entendimento, que ele foi alistado para esse negócio, você está entendendo, eu estou servindo aqui hoje. Mas se eu não servir aqui, eu vou servir em outro batalhão. Ou seja, em outro lugar, porque eu sou um soldado. Diga amém. Sou eu que sou um soldado. Então, irmãos, você não pode ficar parado nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Então não é a questão da visão da igreja, não é a questão do sistema que a igreja trabalha, é o sistema, ou melhor dizer, é o entendimento que cada soldado tem nesse exército. Porque do mesmo jeito que existem pessoas que, sabe, não têm esse comprometimento aqui, em outras igrejas que não têm a nossa visão também, não tem pessoas que não querem nada também. Agora, eu quero mostrar para você que cada um possui um nível de intimidade. Então não adianta você ficar questionando líder, pastor, igreja. Não, a questão não é o posicionamento da igreja ou do pastor, ou da visão da igreja, é a sua intimidade com Deus. É o nível de intimidade que você caminha com Ele. Porque quando nós não gostamos de uma pessoa, conversar com ela 1 hora é um caos, sim ou não? Conversar com uma pessoa que não agrada, irmão, meu Deus do céu, 15 minutos é o suficiente para você dizer, meu Deus, será que fulano não vai embora? É ou não é? Por quê? Por falta de intimidade. Mas quando você tem intimidade, meu Deus do céu, mas é tanta conversa, ah, mas eu esqueci, ah, mas quando vai ver, passa a tarde inteirinha, não faz nem comida em casa. Por quê? Por causa da intimidade. Seu marido já reclamou de você no telefone? É porque você estava conversando com alguém que você tem intimidade. Quando nós temos intimidade, irmão, o negócio é gostoso demais. É gostoso de estar junto, é gostoso de conversar, é gostoso de brincar, é gostoso até de não fazer nada. Um fica olhando para a cara do outro. Você é joia, é verdade, você também. Porque é intimidade. Agora, quando nós não temos intimidade, irmão, oh meu Deus do céu. Você sabe por que você reclama tanto das coisas de Deus e da igreja? Falta de intimidade. Quando você tiver intimidade, vir para o culto da manhã, é melhor do que o café da manhã do São Marino. É melhor do que vir para a igreja, é melhor que o café da manhã do São Marino. É o hotel lá que nós nos hospedamos lá em Goiânia. Mas quando eu não tenho intimidade, meu Deus do céu, ele já entra dizendo que hora que vai acabar o culto hoje. Mas por quê? Por falta de intimidade. Então, cada um de nós possui um nível de intimidade com Deus. Diga isso para o teu irmão. Cada um de nós tem um tipo de intimidade com Deus. Isso mesmo. Então, irmão, sendo assim, cada um tem o seu preço a ser pago. Cada um tem o seu preço a ser pago. Uma brincadeira, mas um negócio sério. Eu consegui resgatar umas fotos. Eu não estou com um iPhone, comprei um outro telefone, mas ele até que é bonzinho. iPhone agora não dá para mim. E eu consegui resgatar umas fotos. Eu nem sei como é que eu salvei aquele negócio, mas umas fotos bem antigas. E ali eu estava mostrando para minha esposa, estava todos meus filhos. E quando junta todos meus filhos na mesa, meu Deus do céu, eu e a pastora sofrem na mão deles, que eles gostam de tirar o sarro da gente. E aí nós estávamos falando, mostrando as fotos, e ali eles viram uma foto minha, que acho que já tem uns 3 anos, né, Tiago? Uns 3 anos atrás, quando eu fui em Mato Grosso, e eu fui lá na fazenda do meu cunhado, nos fundos com o rio Cuiabá.
E não fui mas eu tenho uma foto também de um pacu que eu peguei. O meu era desse tamanho, não é conversa de pescador não. Eu tenho a foto. Se você não acredita, depois que acabar o culto, você vem ver a foto. Mas o caseiro dele pegou um pacu de 6 quilos, um pacu desse tamanho. Tem uma foto também. Só que só eu posso mostrar em particular. 6 quilos, mas o senhor pacu. E eu, lógico, né? Fui lá e tirei uma foto. Só que eu estava de short, sem camisa, tirei a foto. Aí meu filho vendo aquela foto, disse assim: ô mãe, vamos postar essa foto aqui do pai, né? Com esse peixe aqui sem camisa. Aí eu falei assim: não, filho, não pode um negócio desse, né? Por quê? Eu falei: não. E a postura, ele falou assim: mas, ô pai, não tem nada a ver. O senhor está de férias, né? O senhor está pescando, um solzão desse no Mato Grosso. Mas, irmão, devido à minha intimidade que eu tenho com Deus, não pega bem. Cada um tem que pagar um preço. Você até pode postar uma foto sem camisa, eu não posso. Você até sabe que eu vou para a praia e não fico de camisa nem de calça. Mas é intimidade. A minha intimidade, você não precisa ficar sabendo. Então, para que eu vou postar a minha intimidade numa rede social onde todo mundo vai estar vendo? Ah, pastor, mas tanta gente posta. Só que, devido à minha intimidade que eu tenho com Deus, eu tenho um preço para pagar. Então você, irmão, tem que entender que você é um soldado. Um soldado não pode andar de qualquer jeito. Um soldado não pode fazer qualquer coisa. Não. Um soldado tem as suas regras. Tem muitos cristãos que falam: não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Tem sim, senhor, porque você se alistou. Ninguém mandou você se alistar. Se alistou porque quis. Tem que respeitar as regras do exército. E o Senhor que está dizendo, presta atenção, não é o pastor Zé Carlos: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Porque o seu objetivo não é satisfazer mais você, mas agora é aquele que me alistou. Então aquele que me alistou e me abençoa, me derrama uma graça sobre a minha vida, dá livramento. Irmãos de Deus, eu fico muito feliz de estar alistado nesse negócio. Só que eu sei que essa intimidade que eu tenho com Deus tem um preço diferente para pagar. Eu tenho um preço diferente. Tem coisas que você pode fazer que eu não posso, por causa da minha intimidade que eu tenho com Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Então cada um também tem a sua recompensa. Por isso que você chega e fala assim: ô pastor Zé Carlos, como você é legal, como eu gosto. Cada um tem a sua recompensa. Alguém outro dia disse: puxa, pastor Zé Carlos, você é tão querido, é a minha recompensa. Por que essa recompensa? Por causa da minha intimidade com Deus. Então, irmãos, tem tudo a ver. Agora, Deus, na verdade, me chamou, como também chamou a cada um de vocês. Agora eu quero saber qual é a posição de soldado que você está e como você tem se relacionado com Deus. Então, deixa eu deixar essa proposição aqui para você. O nível de intimidade está relacionado com o nível de relacionamento e comportamento. A sua intimidade, irmão, não precisa você ficar falando o quanto você é íntimo de Deus. Basta eu observar o seu relacionamento com Deus e o seu comprometimento com Deus. Aí, irmão, já mostra todo tipo de relacionamento que você tem com Ele. Todo tipo de intimidade que você tem com Ele. Então, irmãos, eu quero aqui te fazer 2 perguntinhas. Hoje a minha interrogativa vai ser 2 perguntas, não é uma não. Em que nível você se encontra? E em que nível você quer chegar com essa intimidade com Deus? Em que nível você se encontra? Em que nível você quer chegar? Então, vejamos aqui 7 níveis de intimidade que as pessoas, na verdade, travaram no seu relacionamento com Jesus. Pessoas que travaram o relacionamento com Jesus. Eu quero que nós possamos aprender com essas pessoas que travaram esse relacionamento, demonstrando o nível de intimidade. Vocês estão me entendendo? Essas pessoas travaram o relacionamento com o Senhor. E cada grupo de pessoas mostra o nível de intimidade que eles tinham com Deus. Então, eu quero que nessa manhã possamos aprender com essas pessoas. O primeiro nível de intimidade de pessoas que travaram o relacionamento com Jesus foram as multidões. Mateus 9, 35 e 38 diz: e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todos os enfermos e doentes. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estavam aflitos, desamparados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Peça, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmão, preste bem atenção. A multidão, a pessoa, o relacionamento desse grupo de pessoas que eram a multidão, eles não tinham nenhum preço, mas também não tinham nenhuma recompensa. Por quê? Porque na verdade a multidão, o nível de intimidade é de uma ovelha desgarrada, que não tem pastor. Ou seja, sabe, são errantes no seu caminhar, não quer um conserto, não quer ser chamada a atenção, não quer que ninguém pegue no pé. A multidão que tinha, o relacionamento que eles tinham com Jesus era esse. Não, sem comprometimento. Não, nós não queremos comprometimento. Ou seja, não tem nenhum compromisso. É como as pessoas que nós vemos, estão na igreja, mas não quer nenhum comprometimento com a igreja local. Não quer saber se nós precisamos pintar a igreja, vamos pintar sim, irmão. Deixa passar a chuva, senão vamos pintar. Não quer saber se as entradas estão pagando as despesas da igreja. Não quer saber como é que está o seu líder. Não quer saber como é que está o seu... Não quero comprometimento nenhum. Eu não quero nada. Eu só quero ir no domingo, ouvir minha palavra e está tudo certo. Então, irmãos, não tem preço nenhum. Ninguém vai te cobrar nada, mas também o seu compromisso, que é nenhum, automaticamente a sua recompensa também é nenhuma. Ou seja, você é abençoado mediante aquilo que você é, porque nós vivemos a lei da semeadura. Não fique pensando, tem alguns cristãos que ele fica dizendo, meu Deus do céu, por que eu estou na igreja e as coisas não mudam? Por causa do seu comprometimento. Você não quer nada. Então, quer dizer, Deus já está te abençoando, a graça de Deus está na sua vida, mas a sua intimidade com Deus é muito pequena, você não quer comprometimento nenhum com Ele. Então, meu irmão, você não pode cobrar muito também, porque toda ação tem uma... A Bíblia diz que nós vivemos a lei da semeadura, o que eu semeio eu colho. Então, preste bem atenção que essa intimidade faz com que o filho fique mais próximo do pai, o pai fique mais próximo do filho, o filho aprenda a pedir para o pai sempre vai estar preocupado em abençoar o filho. Então, a multidão é um nível de intimidade muito raso, uma coisa muito rasa, não quer... não quer liderar não, imagina, não. Isso não é prioridade no momento comigo, que às vezes está dizendo, Deus, preste atenção, eu quero desertar, eu não quero ser um soldado, preste atenção, eu não quero o comprometimento, eu não quero ninguém no meu pé. Realmente, o seu comprometimento mostra a intimidade que você tem com Deus. E aí, irmãos, as coisas parecem que não funcionam para a gente. Parece que nós estamos indo para a igreja e as coisas não caminham. As coisas estão caminhando, só que elas estão caminhando de acordo com a sua intimidade com Deus. As coisas estão caminhando de acordo com o seu comprometimento com Deus. Porque a Bíblia é bem clara e diz assim, dai um passo para Deus, Deus dá 2 para você. Você não está nem caminhando na direção dele, você está simplesmente dizendo, Deus, estou aqui. Ele diz, eu estou te vendo. Deus, estou aqui, eu estou te vendo. Então preste atenção que esse é o nível de comprometimento de uma multidão. Fica, sabe, de um lado para o outro. Multidão é assim, vai para um lado, vai para o outro. Um dia quer, outro dia não quer. Um dia vem, outro dia não vem. Sabe, ou seja, você pode ver, vai dizer assim, tem a tarde da bênção. Eu vou na tarde da bênção porque eu estou precisando de uma bênção de Deus. Recebi a bênção. Que maravilha, a palavra veio, eu estava precisando, glória a Deus. Amém. Aí agora, a noite dos milagres. Leva eu para a noite dos milagres. Vamos lá, irmão, o importante é buscar Deus. O importante é estar ouvindo a palavra de Deus. Não, isso é coisa de multidão, irmão. Ficar de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Querendo o quê? A bênção. Aonde a bênção está? Eu quero estar. A bênção está de acordo com a intimidade que você tem com o teu pai. Você pode ver que tem gente que fica de um lado para cá. Onde tem campanha? Vive fazendo campanha. Não, eu vou fazer uma campanha com a irmã lá. Eu vou fazer uma campanha na igreja tal. Isso é coisa de multidão. Porque se você conhecesse o teu Deus, se você tivesse intimidade com Ele, você sabe que dentro da sua casa, com o teu joelho dobrado, o milagre acontece. Você já pediu isso para Deus? Você já teve essa experiência com Deus? Então faça. É o teu nível de intimidade, irmão. A oração do pastor não é mais poderosa que a sua. O pastor não é mais santo que você, porque tudo é pela graça. Nós estamos no mesmo nível. A questão, irmão, é que você acha que eu tenho mais intimidade com Deus do que você.
A questão é que você vê eu com mais intimidade, você não se vê com intimidade. Quando você vê um camarada só pedindo, né? Graças a Deus aqui não tem muito isso não, mas tem umas igrejas que o pastor, qualquer pessoa está orando, ele já vai com a mão lá, põe a mão na cabeça, olha por mim, irmão. Olha por mim, irmão. Irmão, você tem uma palavra? Deus está me dizendo que você tem uma palavra. Tem pessoa, irmão, que é verdade. Não, irmão, abre a Bíblia aí, porque Deus precisa falar comigo. Irmão, isso é coisa de gente que não conhece Deus, é falta de intimidade. Irmãos, preste bem atenção numa coisa. Meu início de fé, eu não sabia nada. Eu não fazia parte de uma igreja como a nossa, que alguém cuida de alguém. Eu simplesmente ia no culto e tinha uma sede, uma fome de conhecer Deus. A minha esposa não queria nada com Deus. Tiaguinho pequenininho, rapaz. E aí, recém-nascido. E aí, quando eu ia, chegava a hora de eu ir para a igreja, porque eu congregava ali no Bandeirantes. E como eu disse para vocês, não tinha dinheiro, eu tinha que ir mais cedo, que eu tinha que ir a pé, para voltar de ônibus. Aí o que a Dina fazia? Fazia o Tiago ficar chorando. Porque eu morava, a casa da minha mãe era na frente e a minha casa era nos fundos. Era 2 cômodozinhos no fundo, que hoje é o quarto dos meus filhos. E aí o menino começava a chorar. E a Dina começava a fazer um escândalo lá. Já para o meu pai e minha mãe, todo mundo ouvia. Tá vendo? O menino, agora você só quer saber de igreja. O menino está chorando por sua causa. Você não quer saber ficar com o menino. Olha o tamanho do menino. O menino chorando. E todo mundo ouvindo. O meu pai, meu Deus do céu, não olhava nem na minha cara, irmãos. Nem na minha cara ele olhava. Por quê? Porque, na verdade, ela fazia todo aquela encenação, aquela coisa toda. E para quê? Para que eu não fosse para aquela reunião, sabe? Para que eu não tivesse ali na igreja. Mas, irmãos, preste bem atenção numa coisa. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nível de comprometimento que nós temos com Deus é a maneira que Ele vai, sabe, derramar a sua bênção, manifestar o seu poder, sabe, irmão? E naquele dia, irmãos, teve um dia que eu não estava aguentando mais, eu saí muito angustiado, mas saí tão angustiado, novinho na fé, não sabia nada, não sabia ler a Bíblia, não sabia nada, era novinho. Aí, irmão, cheguei naquele dia, acho que eu estava tão angustiado que eu andei mais rápido, cheguei muito cedo na igreja, não tinha chegado ninguém ainda. Aí eu sentei assim, como as meninas da Simone daqui, na segunda cadeira. A Bíblia nunca mandou sentar na primeira, então eu não sentava na última, também não sentava na primeira, sentava assim na segunda. E ali, irmãos, uma angústia no coração. Eu disse assim: Senhor, eu não sei que jeito que é que o Senhor fala, mas uma coisa eu sei, daqui um pouquinho vai ter alguém pregando, mas meu coração está tão angustiado, eu estou tão mal, Deus. Eu não sabia orar, eu nem sabia que isso era uma oração que eu estava fazendo. Eu disse: eu estou tão mal, mas tão mal, que eu queria que o Senhor falasse comigo agora. Então, Deus, eu vou abrir a Bíblia e vou ler, fala comigo. E abri a Bíblia e comecei a ler, irmão. Comecei a ler, não estava entendendo nada, né? Porque eu não ouvi na fé, não entendia nada, estava só lendo a Bíblia. Eu não faço que nem os irmãozinhos da cartinha de sorte, não. Pá, veja, né? Não, eu fui lendo. Irmão, quando eu estava cansando de ler, estava cansando porque eu não estava entendendo nada, ninguém me explicava nada. Daqui um pouco eu me deparei com um versículo, porque tem versículo que é assim. Tem versículo que você pode ler meia hora, mas tem um versículo que te dá uma chacoalhada que você acorda. Aí daqui um pouco eu me deparei com um versículo que dizia assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Glória a Deus, irmão. Eu podia ter ido embora daquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus já tinha falado comigo, irmão. E eu entendi. E olha, preste bem atenção. Depois disso, a Dina demorou muito tempo para se converter. Mas eu tinha uma convicção no meu coração. Eu estava alistado nesse exército. E ele diz para mim: pega a tua cruz. E as pessoas diziam assim: cadê sua esposa, irmão Zé Carlos? Aí uns diziam assim: ela é prova, mas ora, porque se ela não se converter, Deus mata. E quem vai cuidar dos meus filhos? Oh, isso é palavra, rapaz. Mas no meu coração dizia: não, Deus diz para mim carregar minha cruz. Não que ela seja a minha cruz,
Mas eu tinha que aprender a viver as minhas aflições e as minhas angústias. E naquele momento é o que eu estava vivendo. Mas isso é o tipo de intimidade. Mas tem gente que é que nem multidão. Vai para lá, para cá, para lá, para cá. Não precisa, irmão. Deus está ali. A multidão, irmão, são aqueles que só conseguem ver as mãos do Senhor. Ou seja, eles se contentam com pouco, irmão. Com as bonecas e com os carrinhos, que nem criança. Criança, ele pede lá um brinquedo lá agora. Eu vi outro dia uma criancinha brincando com aquelas motos que anda já, né? Até o Cauã tem uma, né? A bateria. Aí a criança fala, ah, mamãe, eu queria um daquela, tá? Aí ele vai lá e compra aquela velocímetro, meio aquele que pedalinho, 3 rodinhas desse tamanho. Aí ele acaba se contentando. Por quê? Ah, não. Então, multidão é assim, irmão. Eles são aqueles que só conseguem ver as mãos, aquilo que eu estou recebendo. Então, eu quero a bênção, irmão. Eu quero ser abençoado. Só isso que eu quero. Então, esse é o nível de intimidade que a multidão tem. Esse é o nível de intimidade. Ou seja, não quero cobrança nenhuma, não quero pagar preço nenhum. Também, sabe, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou lá na outra igreja, não tem problema algum. Por quê? Porque sabe que se parar em algum lugar, tem que se comprometer. Porque vai chegar a algum momento que aquele pastor, que aquela igreja, porque isso é obra de Deus, não é obra do pastor Zé Carlos. Então, irmão, você nunca vai estar numa igreja que você não vai se comprometer com alguma coisa. Porque é obra de Deus, ela é prevalecente, ela precisa crescer. Em qualquer aspecto, em qualquer visão que você for caminhar, a obra tem que crescer. E para isso a igreja tem que acordar. E quem é a igreja, diga, somos nós. Então a multidão é assim, irmão, sabe? E ele só consegue enxergar o que vem na mão dele. Segundo nível de intimidade de pessoas que travaram um relacionamento com Jesus, né, são os 500. Primeira carta aos Coríntios, 15, do verso 5 ao 6, diz assim: e apareceu a Pedro depois, e aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos, de uma só vez. A maioria dos quais ainda vivem, estava dizendo Paulo, embora alguns já tenham adormecido. Então, irmãos, esses 500, a Bíblia só menciona uma vez que Jesus se deparou com eles, que eles tiveram esse encontro, travaram esse encontro com Jesus. Só esse momento que nós vemos mencionar desses 500. Então, são aqueles, irmãos, sabe, aquele relacionamento daquelas pessoas que, sabe, tem uma rara experiência com Cristo. Ou seja, sabe, não, o Senhor um dia me abençoou. Olha, um dia eu fui à igreja. Um dia eu fui crente. Um dia Deus me deu um livramento. Então, a intimidade desses 500 é de alguém que um dia trombou com o Senhor. Você já conversou com alguém que fala assim, há 10 anos atrás. Aí você vai conversar com ele, há 10 anos, quer dizer, um dia ele teve uma experiência com Deus, mas não quer viver uma nova experiência. Ele diz, não, pastor, eu já fui crente, eu já estive na igreja, eu já conheço. E é por isso que eu não quero esse tipo de intimidade, não. Então, é alguém, esses 500 representa uma intimidade de alguém que um dia se deparou com o Senhor e viveu algo com Ele. Agora, e hoje? Como é que está essa intimidade? Não importa se um dia, pastor, nossa, eu orava, pastor, eu era assim de orar, sabe, meia hora, era só o início da minha oração, eu orava assim, pastor, 1 hora, 2 horas, de joelho no chão. Um dia, você fez isso, e hoje? Um dia eu evangelizava, um dia eu cantava, um dia eu pregava, um dia. Mas esse é o nível de intimidade de alguém que raramente tem experiência com Cristo. Porque o Senhor quer que você viva experiência todos os dias com Ele. Mas para isso precisamos de uma intimidade. A intimidade desses 500 são a intimidade daqueles que apenas se converteram. Aceitei Jesus. Sabe, estou convertido.
mas eu não quero mais intimidade assim com Deus. Eu não quero comprometimento, porque à medida que eu vou buscando intimidade com o Senhor, eu tenho que ir me comprometendo. E eu não quero isso, não quero isso. Hoje eu tenho outras prioridades na minha vida. Então esse é o nível de relacionamento desses 500 aqui, sabe? Só querem a melhor parte, ou seja, é o preço de apenas estar na igreja, de ter a recompensa de ver o Senhor em alguns momentos. Não, olha, eu gosto tanto, pastor. Eu vou no culto, eu me sinto tão bem. Ótimo, irmão. Isso é a presença maravilhosa de Deus nesse lugar. Mas só isso. Só isso. Você não quer mais uma intimidade maior com Deus? Você não quer caminhar um pouco mais íntimo com Deus? Conhecer um pouquinho mais o Senhor? Conhecer os desejos do coração do Senhor para com você? É tão gostoso. Irmãos, quando você vê uma pessoa convicta daquilo, independente do que ele vive, independente do que ele passa, independente do que ele tenha, independente do que ele perca, quando você vê uma pessoa que tem um posicionamento, você vê o nível de intimidade que ele tem com Deus. Você vê que ele pode andar sozinho, mas ele não abandona. É como os discípulos, Jesus chegou, a multidão toda foi embora, porque o relacionamento, a intimidade de multidão é isso. Depois que enche a barriga, vaza. Estavam mais de 5.000, daqui um pouco todo mundo foi embora. Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês não vão embora não? Ele disse: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meu negócio é contigo. Irmão, eu posso dizer uma coisa para você? Eu não sei viver sem Jesus. Eu não sei viver sem isso. Sabe? Esse nível de intimidade você precisa para 2014. 2013 passou, as coisas velhas se passaram. Você precisa buscar essa intimidade em 2014. Se alguma coisa fez você perder essa intimidade com Deus, avalie quem tirou a sua intimidade com Deus. E agora se distancie disso e volte, porque é você que sofre, é você que perde. Por quê? Porque o Pai está de braços abertos. Ele quer viver momentos de intimidade com você. Ele quer enxugar as tuas lágrimas. Ele quer carregar você no colo. Ele quer abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Mas o que você está fazendo da sua vida? Se distanciando dele. O que você está ganhando? Por quê? Estou com raiva de fulano. Eu não consigo perdoar ciclano. Tudo bem. Mas preste bem atenção, eu estou falando de intimidade de você com Deus, não com essas pessoas. Deixe que o restante a obra de Deus vai fazer na sua vida. Mas irmãos, os 500 é aqueles irmãos, que na verdade, eles querem um relacionamento apenas ali na reunião. Por quê, pastor? Porque eu quero fugir de confronto. Terceiro nível de intimidade. Dessas pessoas que travaram um relacionamento com Jesus, os dos 120. Atos 1:15 diz: naquele dia Pedro levantou-se entre os irmãos com um grupo de cerca de 120 pessoas. A intimidade daqueles 120, irmãos, nos mostra que eles estavam querendo algo mais de Deus. Por quê, pastor? Olha o nível de intimidade. Se reuniram e disseram: vamos orar, vamos buscar a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejam revestido de poder. Então nós vamos orar. O Senhor a qualquer momento vai abrir as janelas do céu e vai derramar o seu poder sobre as nossas vidas. Eles, irmãos, estavam esperando há muito tempo. Era muito angustioso, porque depois da morte de Jesus, eles tinham medo, eles eram perseguidos, eles se reuniam, muitas das vezes eles se reuniam de portas fechadas, com medo da opressão, sabe, daquele povo. Mas, irmãos, quando nós temos uma intimidade, nós temos um propósito, nós passamos por cima das dificuldades, nós deixamos as diversões, porque nesse dia, era o dia de Pentecoste,
Dia de Pentecostes não era dia de falar língua estranha, não. Dia de Pentecostes não era dia do batismo do Espírito Santo, não. Dia de Pentecostes era um feriado que eles comemoravam, sabe, depois da colheita. Então era um feriadão, e estava todo mundo naquele feriado reunido. Uns estavam se divertindo, outros passeando, outros fazendo compra. Mas quando a pessoa tem intimidade com Deus, ele deixa lazer, ele deixa certas coisas. Por quê? Porque ele quer intimidade. Enquanto todo mundo estava tirando um lazer, os irmãos, 120 irmãos, estavam reunidos e disseram: vamos orar, porque ele disse que a qualquer momento ele vai derramar, então vamos buscar. Então, irmãos, veja a intimidade das pessoas. Tem pessoas que dizem que tem intimidade com Deus, mas basta ter um aniversário para ele deixar todo comprometimento. Tem gente que até diz: não, olha, não vai ter cela na minha casa hoje, porque eu tenho que viajar, eu tenho que não sei para onde. Irmãos, preste bem atenção, porque isso revela o tipo de intimidade que você tem com Deus. Todo mundo pode viajar, todo mundo pode passear, mas antes, se programe, porque essa falta de comprometimento, você não está chateando um líder, você não está chateando um discipulador, você não está chateando um pastor, mas você está mostrando o tipo de relacionamento que você tem com Deus. E isso, irmão, eu avalio. Agora imagine Deus que está nos céus. É muito bonito. E tem pessoas que às vezes querem até confrontar a gente, pensando que somos nós que somos ditadores. Tem pessoas que às vezes querem até combater com você, achando que somos nós que ficamos pegando no pé. Não sou eu não, irmão. Você simplesmente está mostrando o nível de intimidade que você tem com Ele. Depois não tem oração de fogo, não tem corredor de milagre, não tem sal grosso, não tem nada. Porque se você não tem intimidade, como é que você vai chegar para o pai e dizer assim: pai, fala, estou com vergonha. Quantos aqui estão na minha frente tem vergonha de pedir alguma coisa para Deus por causa do seu comprometimento? Vê só, isso é falta de intimidade. Sabe por quê? Porque o filho pródigo, o que ele disse? Lá no chiqueiro, ele olhou para aquele monte de lavagem e disse: que comida gostosa. Aí o entendimento dele disse: mas isso é lavagem. E a fome dizia: não, isso aqui é um pedaço de picanha. E o entendimento dizia: isso aqui é lavagem, rapaz. Na casa do teu pai nem empregado come esse negócio. Aí ele disse: sabe de uma coisa então? Eu vou retornar para a casa do meu pai. Aí o entendimento diz: eu não sou nem digno de ser chamado mais de filho. Eu vou lá e eu quero que ele me trate como empregado. E quando ele chegou lá, o que aconteceu? Ele disse: pai, ó, não precisa falar nada não, sei de tudo, sei que estou errado, sei que eu errei, pequei contra os céus, pequei contra a terra, ainda pequei contra o Senhor. Mas pai, não precisa nem se preocupar comigo, me trata como se eu fosse um empregado. O que o pai disse? Não, filhão, você é meu filho, você é o meu filho. Então deixa eu te dizer uma coisa muito séria, e você grave isso no seu coração. Deus sempre teve intimidade com ele, com você. É você que deixou de ter intimidade com Ele. Deus nunca deixou de ter intimidade com você. Você que deixou de ter intimidade com Ele. Deus nunca se distanciou de você. É você que está se distanciando com Ele. Deus nunca deixou de ter comprometimento com você. É você que deixou de ter comprometimento com Ele. Filho pródigo, quando chegou, o que o pai podia dizer? É verdade, você vai ter que aprender agora uma lição. Você vai ter que aprender porque tu pegou toda a tua herança e você gastou. Foi isso que ele fez? Não. O comprometimento com Deus, irmão, a intimidade que Deus quer ter com você, Ele já provou lá na cruz, quando Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Então nesse relacionamento, quem está de braço cruzado é você. Ele continua com os braços abertos. Aplauda Ele em nome de Jesus. Não depende dele não, irmão. Você sabia, deixa eu te falar um negocinho aqui. Você sabia que a maior esperança de Deus é que hoje você tome um posicionamento na tua vida? Você sabe que quando você
E sabe, toma um posicionamento. A Bíblia diz que lá nos céus começa a ter festa, irmão. Porque o maior desejo de Deus é que você tome um posicionamento. Porque diz, meu filho, deixa eu falar aqui. Você já viu, irmãos? Tem família que é grande. E tem uns filhos que são teimosos, não é verdade? E tem uns filhos que brigam com o pai e com a mãe. E para de ir na casa. Aí se reúne lá, irmão. Vamos falar das famílias do norte. Meu avô, por exemplo, tinha 14 filhos. Aí você imagina, irmão. Reúne 13, faltou um. Como é que fica o coração daquele pai e daquela mãe? Às vezes eu falo com a minha sogra vem para cá. E ela acaba deixando 3 filhos. 4 filhos lá em Mato Grosso. Aí aqui ela fica com 2. Só que ela mora em Mato Grosso. Ela só vem aqui passear. Passa 20 dias. Daqui um pouco ela senta na mesa assim e começa. O que foi, dona Mercedes? Eu queria tanto que tivesse todos os meus filhos aqui reunidos na mesa. Falei, mas dona Mercedes, daqui um pouco a senhora vai embora. Eu não entendia. Hoje eu entendo a dona Mercedes. Mas quando ela chega lá, ela faz a mesma coisa. Mas mãe, você não está em casa. Mas eu queria que todos os meus filhos estivessem em volta da mesa. Esse é o amor de um pai. Presta atenção, irmão. Você acha que Deus não quer ter intimidade com você? Você acha que Jesus morreu na cruz para você viver esse negócio de final de ano, eu vou lá ver Jesus? Jesus quer algo mais. Diga para o teu irmão, Ele quer algo mais. Sabe o que aconteceu com aqueles irmãos? Essa intimidade deles são a intimidade daqueles que avançam no nível não apenas de estar numa reunião de final de semana. Eu quero mais de Deus, eu quero mais para a minha vida. Então preste atenção, irmãos, porque aqueles lá receberam o quê? Eles receberam, irmãos, a capacitação de Deus. Eles foram batizados com o Espírito Santo e agora são capacitados para servir a Deus. O nosso relacionamento, irmão, é que nos fortalece. Eu estou dizendo para você, o Senhor sempre esteve e está hoje com os braços abertos. Só que aqueles 120 não agiram como a multidão, nem tão pouco como os 500, mas aqueles 120 foram buscar, e ali eles foram revestidos. Você olha para alguns irmãos e fala, meu Deus, como é que fulano consegue e eu não consigo? Como é que fulano faz e eu não faço? É porque aquela pessoa, irmão, ele quer ter intimidade séria com Deus. Ele quer avançar. Ele não quer simplesmente estar num culto de domingo. Ele não quer, não. Eu quero participar de uma célula. Eu quero participar do culto. Eu quero estar na oração. Eu quero buscar a Deus. Eu quero que você venha orar comigo. Eu preciso de algo mais de Deus. Eu não posso aceitar o meu marido nessa situação. Eu não posso aceitar o meu filho nessa situação. Eu não posso aceitar essa vida financeira que eu estou vivendo. Então, para isso, eu preciso buscar intimidade com aquele que precisa, que pode me ajudar. Mas não, fica depressiva, tomando remédio para coração, fica aí amuada nos cantos, porque angústia, não vê resposta, porque falta de intimidade com Deus. Porque se você tiver intimidade com Deus, o Pai vai te dizer, calma filho, porque daqui um pouco as janelas do céu se abrem, a bênção vai vir sobre a sua vida, nada é para sempre, o que você está vivendo agora vai passar, dentro de pouco tempo, você vai viver um milagre de Deus, mas para isso é para quem tem intimidade. A sua falta de intimidade faz você viver tão angustiado. Você não crê na cura. Você não crê no milagre que desce do céu sobre você. Presta atenção. Esse 120 mostra um nível de comprometimento que leva a receber capacitação para andar. Eu ouço muito isso. Eu não tenho condições de liderar uma célula. A sua condição é de acordo com a sua intimidade. Eu não tenho condições de ministrar um louvor. Eu não tenho condições de ser um pastor.
de acordo com a sua intimidade, Deus vai te conceder. A Bíblia diz que tudo que vocês pedirem ao Pai, em nome do Filho, Ele vos... Eu não entendi. Ele vos concede, fará, acontecerá. Mas isso é para quem tem intimidade com Ele. Quem sabe, acredita e permanece. Quarto nível de intimidade de pessoas que travaram relacionamento com Jesus são os dos 70, irmãos. Lucas 10, 1, e depois dá um pulinho para o 17 e 20, você vai ler o seguinte: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Os 72 voltaram alegres dizendo: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o seu nome estão escrito no livro da vida. Irmãos, a intimidade daqueles 70 eram de discípulos e não apenas de membros. Era de pessoas que gostavam de trabalhar. Eles assumiram um compromisso de trabalhar com o Senhor. Então nós vemos que eles aceitaram o encargo de ser enviado. Jesus disse: vai de 2 em 2, vai de 2 em 2. Aonde receber vocês, pregue e ore, e vocês vão ver os milagres acontecer. Quando não receberem, sacuda até a poeira dos seus pés e não leve daquele lugar, e vocês vão ver. Então, irmãos, a intimidade aqui já muda. O nível de intimidade aqui já muda. Agora já não é mais de membro, não. Nós não estamos falando de pessoas que só querem buscar a Deus, não. Nós não estamos falando de pessoas que só querem falar, sabe, em língua estranha, não. Como lá no Pentecoste. Por que hoje nós falamos Pentecoste? Eu acabei não concluindo o que eu estava dizendo. Por quê? Porque na verdade, irmão, dia de Pentecostes era um feriado. Por que se tornou para os crentes o dia da línguas repartidas de fogo? Porque foi naquele dia que aqueles 120 foram batizados no Espírito Santo. Aí os cristãos, colocaram esse rótulo do dia de Pentecostes. Tem até a música do Márcio Nascimento, né? No dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu. Era fogo para todo lado, que poder. Por quê? Por causa de Atos. Mas até então era um feriado normal. Mas a intimidade daqueles irmãos, olha só, de buscar a Deus em um feriado, foi derramado o poder de Deus. O poder que o Senhor havia prometido. E ali se tornou, para os cristãos, o dia do Pentecostes. Então quando nós falamos em Pentecostes, já começamos a pensar em quê? Em línguas estranhas, não é assim? Em fogo. Mas por quê? Por causa desse feriado. Tem nada a ver, sabe? O Pentecostes era um dia que era comemorado, um feriado, por muitos e muitos anos já era. Mas esse relacionamento dos 120. Mas agora, irmão, eu estou falando de relacionamento de 70, mas 72 homens que o Senhor escolheu e disse: vá de 2 em 2. Irmãos, eles disseram: tá certo, Deus. Agora a intimidade deles aqui agora é de discípulo. Estão dispostos a pagar um tipo de preço. Estou disposto, pastor. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu estou disposto. Foi isso que eles disseram para Jesus. Eles aceitaram aquele encargo, sabe? Aceitaram o chamado do Senhor. E o que eles receberam? A recompensa. Quando eles voltaram dizendo: Jesus, o negócio é forte. O negócio é forte. Nós dizíamos para os demônios: sai! E os bichos saíam. Olha, você nem sabe. Nós ficamos assim, se sentindo. Ele diz: mas fique mais contente ainda. Não porque os demônios saíam quando vocês mandavam, mas porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Aquela intimidade levou não somente ter autoridade sobre tudo. Você tem autoridade. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não vou orar não, porque se o demônio manifestar, como é que eu vou expulsar? Eu não estou preparado. Não é que você não tem preparado, você não tem intimidade com Deus. Se você tiver intimidade, não tem problema algum. Então, aqui está revelando o quê? O tipo de intimidade. E eles receberam o quê? Uma recompensa. E você vai pisar na serpente, nas cobras. Vai pisar. Sabe? Ainda tem mais. Vocês vão ter o nome escrito no livro da vida.
quinto nível de intimidade de pessoas que travaram relacionamento. Os 12, irmão. Veja lá, Mateus 13, 10 ao 13, diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72, e enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava a provir. Os 72 estavam... irmão, perdão, eu não copiei direito, eu recopiei, mas abra aí na Bíblia, não tem importância. Quer dizer, eu vou abrir, né? Você já não está abrindo já há algum tempo. Deixa eu só acompanhar aqui, ó. Mateus 13. Diz assim, irmãos. 13:10. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento do ministério do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, e de quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão eu vos falo em parábola. Então o Senhor estava dizendo o quê? A vocês que têm uma intimidade maior comigo, como, sabe, essa intimidade não tem barreira. Para aqueles lá eu falo em parábola, porque eles não vão entender direito. Agora para vocês eu falo claramente. A intimidade, irmãos, deixa algo. Quando você vê a pessoa dizendo assim: ah, pastor, eu quero, eu vou assim. Outro dia alguém veio dizer, chegou aqui para mim, espero que ele estivesse aqui de manhã, mas acho que ele não está não. Não tenho nada contra igreja nenhuma, viu, irmão? Deixar bem claro isso para vocês. Mas a gente tem que ensinar. Alguém chegou para mim e disse assim: pastor, tem alguma coisa de errado eu fazer uma campanha lá na Universal? Eu olhei para ele e disse: tem nada de errado, irmão. Agora eu olho para ele e vejo o quê? O tipo de intimidade que ele tem com Deus. Achar que uma campanha vai mudar a vida dele. O que ele tem que mudar é a intimidade que ele tem com Deus. Senão você vai ter que fazer uma na Universal, uma no Reino de Deus. Como é que é? Né? Na Mundial, né? Que um dia ele está fazendo campanha, irmão, em todos os lugares. Porque na verdade, irmãos, ele tem que entender que conforme você não tem intimidade com Deus, Deus só fala em parábola. Tem gente que está caminhando, não sabe nem para onde está caminhando, irmão. Por quê? Porque ele não sabe o que Deus está falando. Ele parece, sabe? Ah, Deus falou isso. Olha, Deus prometeu isso. Deus prometeu. Tem gente que está desviado, porque receberam tantas profecias e nada se cumpriu. Se você tivesse uma intimidade com Deus, você não estava tão confuso na fé desse jeito. Se você procurasse ter um comprometimento com uma igreja, ter um comprometimento com um povo, entender, buscar uma intimidade com Deus, ninguém tinha batido você na sua fé. Ninguém tinha batido você na sua fé. Então, irmãos, nós vemos que aqui Jesus diz para alguns, para aquele povo, eu falo em parábolas, para vocês fica bem claro. Por quê? É o preço daqueles que deixaram tudo para responder o Senhor. Quando nós temos intimidade, Deus fala claro, claríssimo com você. Deus fala de uma forma de falar assim: puxa vida, né? Como fulano tem facilidade de fazer. Outro dia alguém disse assim: como o senhor tem facilidade de fazer uma palavra, né, pastor? Eu falei: não, é a graça de Deus na minha vida. Mas eu zelo por isso. Eu zelo pela minha intimidade com Deus. Para mim, todo domingo ter uma palavra. Para mim, todo domingo ter um alimento para trazer para vocês. Mas para isso, irmão, nós precisamos que não exista certas barreiras para nós seguir a Jesus. Quanto mais barreiras você colocar diante dele, mais dificuldade vai ter no seu relacionamento com ele. Então, eles receberam a revelação do reino de Deus. Eles receberam, sabe, além daquela autoridade, no mundo espiritual, eles receberam a revelação do reino para a vida deles. Irmão, sexto nível de intimidade de pessoas que travaram relacionamento com Jesus. O dos 3. Pedro, Tiago e João. Mateus 17, 1 e 8, irmãos. E depois 26, 38, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular em um alto monte,
e ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversaram com Jesus, e então Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Enquanto eles ainda estavam falando, uma nuvem resplandeceu e os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levanta-te, não tenha medo. Verso 26, ou capítulo 26. E então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: Sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e se angustiar. Então, irmãos, veja só, esse nível de intimidade dessas 3 é um nível maior ainda. Só para nós recapitularmos, a multidão, você vê que o nível de intimidade é muito raso. Nós vemos a dos 500. É um nível de intimidade ainda sem comprometimento nenhum daquele negócio. Quero estar, mas não quero me comprometer. Quando nós vamos para o 120, a intimidade começa, daqueles homens, começa a ser uma intimidade maior. Agora eles querem buscar de Deus. Quando nós vamos do 120 para o 70, nós vemos que essa intimidade é aquele nível que a pessoa diz: eu quero ser o seu discípulo, eu quero caminhar com o Senhor. Quando nós olhamos agora, irmãos, sabe, dos 70 para os 12, nós vemos agora uma intimidade que não tem barreira mais. Agora não existe barreira, não existe. E agora quando nós vamos para os 3, olha o nível de intimidade. Quando nós vamos para os 3, nós vemos que agora, irmão, eles têm e estão dispostos a andar bem próximo do mestre. Agora não está 12, a intimidade agora é maior, é 3. Aqueles que gostam de estar lado a lado com Jesus, nos passos de Jesus, sabe? Essa intimidade, irmão, é daquele que é faminto, é daquele que tem fome de Deus, disposição para andar do lado de Jesus, disposição para subir morro, para descer morro, para falar, para orar, para vir para a vigília. Ninguém precisa ficar empurrando, vamos para a vigília. Se você não for para a vigília, você vai ver, sabe? Não precisa. Esse nível de intimidade está disposto. Onde nós vamos, Jesus? Vamos para o monte orar, passar a madrugada inteira, inteira. Onde nós vamos, Jesus? Agora nós vamos lá para outra banda do mar. Então vamos. Então você pode ver que essa intimidade, existe uma disposição de andar próximo do Senhor, sabe? Subir para lugares elevados. Eu quero fazer, eu quero estar, eu vou junto. Eles mostram, irmão, sabe, que eles vão. Nós vemos que Pedro, João e Tiago, eles foram aonde outros não puderam ir. Eles foram em lugares com Jesus aonde outros não foram. Por quê? Por causa da sua intimidade. Eles viram que é a transfiguração, os outros não viram. Eles viram ali, irmãos, a glória de Deus. Eles conheceram uma intimidade com o Senhor. Os outros discípulos não viram. Por quê? Por causa do nível de intimidade. Tem pessoas que querem até ser discípulo, mas não quer estar tão pertinho assim não. É muito comprometimento. 7º e último, irmão, para nós encerrarmos. Qual é esse nível de intimidade de pessoas que travaram esse relacionamento com Jesus? O de João, o preço. Lá em Lucas 14, 25 ao 32. Nos mostra, irmão, o preço de João. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando para ele, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assentar e calcular o preço para ver se o teu dinheiro é suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virão dele dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair da guerra contra o outro rei,
primeiro não se assenta e pensa como se 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Então, irmãos, o que nós vemos aqui? Que o nível de intimidade aqui de João supera tudo. Esse nível de intimidade aqui mostra uma superação tremenda. Por quê, irmãos? Porque na verdade mostra que nós temos que aprender a amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi o Senhor que me deu. E João, ele mostra esse nível de intimidade. Aonde João estava? A Bíblia diz que João recebeu a grande revelação do Senhor. Aonde ele estava, irmão? Ele estava na ilha de Patmos, na solidão, sozinho, irmão, sozinho. E Jesus deixa bem claro aqui, irmão, que antes de nós assumirmos algo, nós temos que ver se dá para caminhar. Estava ministrando ontem na igreja do pastor Vanderlei, nas 40 horas de jejum. Eu estava dizendo, ninguém é obrigado, irmão. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado, não. Mas quando nós nos comprometemos, nós temos que avaliar. Eu sou um soldado, eu fui chamado para esse negócio. Eu não posso esmorecer por qualquer coisa. Eu não posso dizer não por qualquer coisa. Jesus está comigo. Ele diz, como é que você vai construir uma casa e não tem dinheiro suficiente? Tem pessoas que passam a vida inteira para fazer uma casa. Por quê? Porque não se programou antes de começar. Agora as paredes não estão acabadas, sabe? O piso não conseguiu colocar. Mas se tivesse se programado, a casa já tinha terminado. Então por quê? Porque o Senhor trabalha com o tempo. O Senhor trabalha com o tempo. Então tudo nós temos que estabelecer. Então eu tive um tempo na minha vida, irmão, que eu não tinha compromisso nenhum. Eu não tinha compromisso com ninguém. Eu não queria compromisso com ninguém. Sabe, irmão? Você lembra quando você era pequenininho? Qual o comprometimento que você tinha? Nenhum. Chegando, eu ficava reclamando. Só tem essa mistura? Ah, eu não quero essa roupa. Mas não trabalhava, não fazia nada. Quer dizer, não tinha nenhum compromisso. Agora não, olha só você, tem família, tem que trabalhar todo dia, acordar cedo, tem que ir para o mercado, tem que pagar conta de água, tem que pagar conta de luz. Tem dia que você fica doidinho. Por quê? Mas você, que vida é essa de casado? Você não pensou não? Outro dia eu vi uma senhora dizendo assim, que vida dura. Que vida dura. Eu, na verdade, não aconselho ninguém casar. Para casar, para ficar limpando casa, cozinhando, lavando roupa, passando roupa, e você pensava que você ia fazer o quê? O que você imaginava do casamento? É que nem um homem dizer, casar para ficar aí trabalhando que nem um doido, para ficar trazendo, vai no mercado, paga água, paga luz, depois não tem dinheiro. E você estava pensando o quê quando você foi casar? Nós temos que, irmãos, nós temos que parar para pensar. Você está entendendo? Por isso que Jesus está dizendo, tem um preço. Diga para o teu irmão, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E a igreja não é diferente, irmão. Vocês gostariam que chegasse hoje e dissesse assim, por que o pastor Zé Carlos não está? O pastor Zé Carlos foi viajar, foi para a praia, aproveitar o sol, está muito bom. Pastor Zé Carlos merece um descanso. Tá jóia. Semana que vem, e o pastor Zé Carlos? Ele foi para Campos do Jordão. Falaram que vai dar um frio lá em Campos do Jordão, e ele foi experimentar um frio. Tadinho, trabalhou bastante em 2013, merece um descanso. Aí passa, na outra semana estou no culto. Na outra semana, cadê o pastor Zé Carlos? Ele foi dar uma viajadinha, pegou uma promoção de avião, foi lá para o Mato Grosso, veio a sogra dele. Daqui um dia, irmãos, vai dizer assim, que pastor é esse? Menino forgado. Será que ele não sabe quem é o capitão dele, não? Será que ele não conhece o general dele, não? Daqui uns dias, você vai ver quando o teu general pegar. Então, irmão, alguém disse assim outro dia, a semana passada, não melhorei ainda estou ruim, e a minha nora sempre se preocupa demais comigo. E quando ela vê que eu não estou muito bem, ela disse assim, não, sogro, deixa o Tiago pregar, e o senhor só prega em um culto só. Irmãos, eu acho legal também. Não vejo nada demais, não.
Pelo contrário, meu filho hoje está pregando melhor que o pai já. Mas a questão não é isso, é que vocês estão me assistindo. Você fala, ei, soldadinho forgado, já vi que ele está querendo encostar agora, ele está querendo desertar. Por quê? Porque não é assim, irmão. Qualquer coisa que pode fazer eu parar, eu não pregar. Diz para mim quando é que você não me viu aqui em cima desse púlpito. Né? Foram pouquíssimas vezes. Se eu não estava de férias, é porque eu estava, foi na minha cirurgia, né? Doente. Ou, se eu não estiver aqui, eu estou em uma das nossas igrejas. Não é assim? Por quê? Ah, pastor, porque o senhor gosta de falar? Gosto também, irmão. Gosto mesmo. E outra coisa, eu estou alistado nesse negócio. Amém, irmãos? Então presta atenção que João aqui nos mostra algo muito interessante. Aí ele diz assim, nessa solidão na ilha de Pátimo, lá em Apocalipse 1:9, ele diz, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Olha a intimidade. Ele diz, irmão vosso. Ele estava dizendo, vivia a vida da igreja, irmãos. Ele diz, companheiro na tribulação. Ele diz, irmãos, eu vivo a vida da cruz, ou seja, a comunhão e também os seus sofrimentos. Ele diz, companheiro do reino. Ele diz, só que tem uma coisa, somos vencedores, irmãos. Ele diz, companheiro na perseverança. Ele disse, não retroceda. Não é voluntário, é chamado. Diga para o teu irmão, você não é voluntário, você foi chamado. Só que João teve o que, irmão? A recompensa. Ele está dizendo, fique triste não, pastor. Fique triste não, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar agora e não estar aqui. Mas por que eu estou aqui? Porque eu fui alistado e eu sei que eu tenho uma recompensa. Sabe, essa intimidade com Deus me dá uma recompensa. Então, ele recebeu o quê? A revelação lá na ilha de Pátimo. Então, irmãos, eu quero concluir com você dizendo o seguinte. O nível de intimidade está relacionado com o nível de relacionamento e de comprometimento. E eu te pergunto nessa manhã, encerrando esta palavra, aonde você está com Deus? Mais uma perguntinha. Aonde quer estar na intimidade? Se coloque sobre os pés.